TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Cumprindo todos os ritos e procedimentos determinados pela Constituição, se fez prevalecer mais uma vez a democracia e está eleito com 55% dos votos o presidente Jair Bolsonaro. Não tem mais ele não, nem ele sim. Agora é Brasil sim. O que esperar a partir de agora do novo governo que já começa ainda esta semana a sua fase de transição? Desnecessário se faz falar dos grandes problemas que terão que ser enfrentados, mas vale citar pelo menos 2 ou 3 deles. Gerar emprego para 14 milhões de desempregados significa dizer colocar o país no rumo do desenvolvimento sob o ponto de vista econômico. Realizar com a maior urgência possível a reforma da Previdência. Essa sim é o grande gargalo, a grande sangria dos parcos recursos da nação. E também as reformulações da reforma política e partidária para que se possa consolidar cada vez mais a nossa democracia. É para discutirmos os vários aspectos do resultado dessas eleições que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. E temos hoje como os nossos convidados para debater os vários ângulos dessa questão, os professores Rui Martinho Rodrigues, que semanalmente nos ajuda aqui a refletir sobre todas essas questões. Vamos hoje refletir muito sobre o governo Bolsonaro. O também professor, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, o advogado Reginaldo Vasconcelos. O também professor, nosso decano aqui, o professor doutor Roberto Martins Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Reginaldo Vasconcelos, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues, e vamos discutir, como não poderia deixar de ser, o resultado das eleições que consagrou Jair Bolsonaro como futuro presidente do Brasil com 55% dos votos. Antes de iniciarmos essa análise, eu quero fazer aqui um registro que eu acho que é devido, inclusive, por toda a grande imprensa brasileira. É sobre a eficiência do nosso sistema eleitoral, da justiça eleitoral na coordenação do sistema. As eleições foram encerradas às 19 horas do domingo, dia 28, por conta do fuso horário lá de Roraima, que era a diferença de 2 horas do horário de Brasília. Às 19 horas e 18 minutos, nós já conhecíamos o presidente da República do Brasil. Olha, a despeito das muitas desconfianças, das fake news, do que quiserem dizer, isso é de uma eficiência que é preciso que nós paremos e reconheçamos, porque nós não estamos falando de um país pequeno, estamos falando de um Brasil com as dimensões que tem, com as dificuldades que tem para que essas urnas possam chegar a todos esses locais e esses dados possam ser transmitidos, inclusive. Apenas uma urna, com 1.978 votos, se não me falha a memória, ficou para ser
computada na segunda-feira. Todas as demais já estavam devidamente computados, com votos válidos, brancos, abstenções, enfim, nulos. Isso não é pouco, em se tratando de um país com as características como o nosso. Eu quero fazer esse registro porque eu acho que ele é devido, dado as muitas desconfianças que se tem colocado sobre a eficiência das urnas eletrônicas, sobre a eficiência da própria justiça eleitoral. Feito o registro, professores, Dr. Rui Martinho Rodrigues, salvamos a democracia? Pelo menos procedimentalmente, sim. Os ritos, sim. Agora o DF é que vai nos dizer se a democracia se sustenta. Na República de 46, era comum alguém citar uma frase dizendo que a democracia é uma plantinha que tem que ser regada todo dia. E eu acho que continua válida essa frase. Não é que vencemos uma etapa e está tudo resolvido, não. Vamos precisar continuar regando todo dia a plantinha da democracia, né? Que é uma planta frágil, principalmente num país que não tem uma tradição democrática, como é o caso do Brasil. E eu fiz um artigo semana passada na imprensa local dizendo que, invocando o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, dizendo que no caminho há uma pedra. Mas, de fato, eu estou retificando essa declaração. Eu estou dizendo que no caminho tem uma pedreira. Quando você fala no dia seguinte, tem uma pedreira, porque, inclusive, alguns objetivos são difíceis de conciliar e ambos são necessários. Você lembrou o problema do desemprego, e isso tem que ser atacado. Mas, por outro lado, nós temos uma bomba fiscal, o problema das contas públicas. E fazer ajuste fiscal e perseguir pleno emprego são duas metas difíceis de conciliar. Então, é um grande desafio, é uma pedreira enorme. E o Congresso, que tinha 25 partidos, isso já era muito, agora vai ter 30, o que também torna ainda mais difícil conciliar. Né? E há algumas feridas, existem algumas feridas da campanha que, evidentemente, não cicatrizaram. Se a gente olha, por exemplo, a conduta do John McCain nos Estados Unidos, mandando uma mensagem para o concorrente que o tinha vencido, tinha derrotado, o Obama, é muito diferente do discurso que nós ouvimos ontem. Sobretudo o primeiro discurso. E também o discurso do Andrade, né? O discurso do Andrade nem citou o adversário pelo nome. Então, significa que vamos ter uma continuidade de um tipo de acirramento que dificulta andar olhando para frente. Reginaldo, eu comecei no editorial de abertura dizendo, agora não tem mais ele não, agora tem Brasil sim. Para que se tenha o Brasil sim, é preciso não esquecermos que esse país está dividido e entre dois sentimentos, talvez os piores que possam ser nutrido pela humanidade, que é o ódio, sobretudo, e ainda o mal sobre o ódio. Com as características que tem o novo presidente eleito, você acha que é possível reconciliar o Brasil? Porque sem essa união, não teremos o Brasil sim. Arnaldo, foi uma eleição por exclusão, né? Foi a eleição do ele não. Ele não de um lado, ele não do outro lado. Pouca gente votou por convicção, por achar que o Bolsonaro seria uma grande solução. Pouca gente votou no PT por desconhecer os 13 anos de governo que o PT administrou e que levou o país a esse estado em que a gente se encontra. As pessoas votaram exatamente por medo do outro. Ele não era quem tinha medo do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tem um histórico militar e o país sofreu um período militar de força, não é? de ditadura. Então, isso ainda reflete no psiquismo da sociedade. Então, as pessoas com medo do militarismo tinham pavor do Bolsonaro. Criaram essa pecha de fascista e tal. Então, e quem não votava no PT era com medo do PT, não porque acreditava no Bolsonaro. Agora, eu quero voltar aqui à abertura do programa, quando você fala nas urnas. Realmente é uma beleza para o mundo a demonstração que a gente dá de avanço tecnológico com as urnas. Agora, as críticas não é que fosse ineficiente o sistema, é que o sistema é vulnerável, e
tudo que se trata de informática pode ser, de alguma forma, manipulado. A gente sabe disso. Você tem um computador em casa, você chama um técnico e ele faz as cores do jeito que ele quer, ele muda as fotos, ele altera tudo. Essa vulnerabilidade... Eu vi ontem a jornalista dizer, não, o Bolsonaro dizia que as urnas, o sistema da eleição não era confiável. Ele vai dizer isso agora? Não. O receio dele é que forças ocultas mexessem no resultado contra ele. Já que não houve isso, não é? A preocupação dele se mostrou inválida. Eu diria a você que a preocupação dele se mostrou até inconsequente quando ele levantou suspeição dizendo que não aceitaria o resultado das urnas se não lhe fosse favorável. Isso é das muitas coisas que ele disse que não deveria ter dito. O militar, Arnaldo, geralmente é um sujeito muito puro, no sentido de que ele não tem meias verdades, ele é muito franco, ele é muito direto, e isso em política é fatal, não é? O sujeito não pode abrir o espírito diante do microfone e dizer exatamente o que ele pensa em termos de política, né? Agora, sobre urnas eletrônicas, é estranho que países com muito mais tecnologia do que o Brasil não adotem isso. Né? É estranho. Acho que terminarão adotando, não? E não adotam, alegando insegurança. Essa vulnerabilidade eletrônica. Professor Roberto Martins Rodrigues, queremos aqui agora ouvi-lo. Qual é o sentimento, qual é a percepção do professor Roberto diante desse resultado, que, ao final, nos últimos 15 dias, já era mais ou menos esperado, acho que deu a lógica, dessa vez ao contrário do que se disse historicamente das pesquisas, elas não erraram, até a boca de urna deu 55,7% de probabilidade para o Bolsonaro e se confirmou exatamente os 55%. Qual é a sua percepção sobre essas eleições? Arnaldo, eu há muito tempo estou de luto. Porque eu acho que cada um de nós não faz a sua parte. É muito fácil criticar quem está no poder e não resolve nada. Até porque eu acho que o problema central no Brasil é a supremacia do poder econômico, do rico contra o pobre. Essa divisão é eterna. Eu não vejo nenhuma melhora nesse relacionamento. Eu tiro pelo lugar onde eu moro, né? Porque tem gente que não aceita que a minha empregada almoce na mesa com a gente, no almoço, no jantar, etc. Então, isso é um preconceito que vem do descobrimento. Mas, apesar disso, eu acho que o Bolsonaro, entre o verbo dele, que atendeu aos reclamos dos brasileiros revoltados, está aí a sua vitória, mas o Bolsonaro vai ter que se virar para adotar medidas que, com certeza, não vão satisfazer essa maioria que votou nele. Se ele não fizer isso, não adiantou essa pretensa reviravolta na eleição brasileira. Eu acho que ele vai enfrentar muitas dificuldades, porque, embora a tendência dos nossos partidos seja aderir ao governo, mas ele vai ter que pagar o preço alto para conseguir o mínimo que ele precisa para adotar as medidas que ele tem que adotar. Aliás, ele com 30 anos, quase 28 anos de parlamento, né, como deputado federal, ele mais do que ninguém para conhecer bem a natureza política, sobretudo das entranhas do Congresso. Arnaldo, no momento, um pouco antes da gravação, eu vi no jornal o retrato do Bolsonaro, atrás dele um segurança super negro. Quer dizer, ele confia no negro para a segurança e não confia para outras coisas. Mas aquele cidadão é deputado. É o deputado federal do partido dele mais votado do não é Brasil. segurança, No Brasil. Mas é a segurança dele. Também. Anda com ele, às vezes andava com ele nos exatamente. ombros, é verdade. Mas ele elegeu-se deputado. Até adotou o sobrenome Bolsonaro, o nome artístico, não, o nome político. Político. Eu acho que a gente pode parafrasear nesse momento o Winston Churchill, quando diz isso não é o fim, nem o princípio do fim. É o fim do princípio, né? Agora é que vem a pedreira que aqui o professor Rui se refere. O país tem problemas ingentes, muito sérios, e vamos ver como é que o Bolsonaro lida com isso, teria que negociar. Agora eu tenho a impressão, Arnaldo, que ele vai fazer o que vem fazendo o Trump,
ele vai tentar administrar através das redes sociais. Ele vai estimular o povo, os seus eleitores, as pessoas que vão acompanhá-lo, a forçar o parlamento a tomar as medidas que o Brasil precisa. Porque, por exemplo, a esquerda, principalmente, fez um movimento enorme contra a reforma da Previdência, etc. E ela, você sabe, todos os cultos em matéria das matérias matemáticas dizem que se não fizer, o Brasil não sai desse atoleiro, precisa da reforma. Mas fere interesses, de expectativas de direitos e tal, e as pessoas então se revoltam. Eu vi um grupo de moças que compareceram a um programa de rádio conosco, logo quando estava tentando a reforma da Previdência, se insurgindo que isso é um absurdo, isso ia prejudicar, as pessoas iam morrer e não iam se aposentar. Eu não sei, mas é preciso fazer alguma coisa aí. Aliás, o presidente Temer, durante toda a semana, insistiu com a ideia de fazer aprovar a reforma da Previdência proposta pelo governo dele, mas já na segunda-feira, o deputado Onyx Lorenzoni, que é dado já como ministro da Casa Civil do futuro governo, disse que não. Disse que a reforma da Previdência que o Bolsonaro vai enviar para a Câmara é uma reforma própria da concepção criada por eles mesmos. E já tem um problema a ser notado. Por exemplo, o futuro ministro da Fazenda, o presidente eleito, defende uma Previdência que seja desvinculada Previdência da assistência social. E o Onyx Lorenzoni pensa o contrário do ministro da Fazenda. A primeira coisa que eles vão ter que fazer é conciliar, é encontrar um denominador comum entre eles mesmos, porque estão batendo cabeça. Isso é um péssimo sinal. O governo não está nem montado ainda, a transição não foi nem iniciada e já tem pontos divergentes. E pontos divergentes entre um com muita força sob o ponto de vista político, que é o Onyx Lorenzoni, que vai, portanto, ser ministro da Casa Civil, por onde passam todas as demandas de um governo, né? E um ministro da Fazenda, a quem o Bolsonaro delega toda a confiança. Mas todo governo tem divergências internas, né? Sim. Todo governo tem. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos eu quero sequenciar essa discussão na perspectiva de quais são as soluções que nós podemos esperar do futuro governo a partir da própria democracia, já que esse foi tão usado, esse foi o medo que foi disseminado durante toda a campanha de que ele representaria uma ameaça à democracia. Um minuto só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para o assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. E, claro, a discussão não poderia ser outra. A eleição do presidente Bolsonaro e seus reflexos, digamos assim, para o país em se tratando de o que virá. E no que virá, eu quero começar
com o tema que encerrei o primeiro bloco. A grande campanha, quer dizer, a grande mídia, todos os opositores ao Bolsonaro usaram a ameaça à democracia como o grande risco que a nação brasileira correria ao elegê-lo. Ele já está eleito. Eu quero começar exatamente com isso. Professor Roberto, com a sua experiência toda, inclusive vivida na primeira ditadura que nós tivemos aqui, ou melhor, na última. Nas duas, né? Nas duas, você viveu as duas, verdade. Nós estamos efetivamente diante de uma ameaça à democracia? Procedimentalmente, não. Foi tudo ok, foi eleito pelo voto direto, cumprindo todos os ritos, conforme determina a Constituição. Não houve nenhum arranhão nesse aspecto. Agora, como disse o professor Rui, como lembrou o professor Rui, a democracia é aquela planta que tem que ser regada diariamente, porque é muito frágil. Corremos algum risco? A planta morrer? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta. O Brasil tem uma democracia? Do ponto de vista formal, sim. Formal, político, sim. Mas do ponto de vista social, nós estamos muito longe de ser uma democracia. Porque a desigualdade é muito grande. Não acredito que o Bolsonaro ou nenhum outro que fosse eleito conseguisse superar esse egoísmo de quem tem o poder do dinheiro. É muito difícil, né? Poucos ricos que eu conheço gostariam que fosse realmente repartida a riqueza nacional, mas eu não acredito, sinceramente não acredito. Daí porque eu disse no outro bloco que estava de luto e continuava de luto. Eu não acredito na bondade, na generosidade. Digo generosidade por dizer, mas na verdade o dever de quem tem o dinheiro e sabe como ganhou, nem sempre é confessável a maneira de ter ganho. Então esse pessoal precisa aprender a tratar melhor quem não tem e precisa ter. E que não tem atualmente como pedir nem a quem pedir. Você refere-se à democracia que nós chamamos de horizontalizada. Você tem, né, a democracia que atenda o básico, o mínimo necessário para promover uma sociedade menos desigual, compreensível por esse aspecto. Reginaldo Vasconcelos, a democracia corre risco, Bolsonaro representa risco à democracia com o seu destempero verbal, com a sua cultura militar, enfim, com o desprezo às minorias demonstrada por ele várias, reiteradas vezes, enfim. Arnaldo, eu quero interromper para lembrar o seguinte, o Nordeste, que é considerado analfabeto, pobre, foi a única região onde o futuro presidente não ganhou. É verdade. Arnaldo, eu acho o seguinte, há um estigma, né, contra o militarismo por conta do período militar que nós vivemos. Inclusive, os militares vieram sendo desprestigiados desde a redemocratização do país, vieram sendo desprestigiados. Isso criou represou uma certa vontade dos militares de voltarem a ter alguma importância, porque as Forças Armadas foram sucateadas, foram desvalorizadas e concomitantemente, nós começamos a enfrentar um período de muita violência, de muita corrupção. Tanto que você veja, hoje, Roberto, entre os eleitos no país todo, você tem milionários, não é? E tem militares e juízes. Veja bem, por que os milionários eleitos? Por conta da falta de verba de contribuição, a proibição de que empresas financiassem as campanhas. Então, os próprios milionários entraram nas campanhas. E por que tantos militares, tantos policiais, tantos juízes? Porque o povo está cansado de violência. Militares e de que fizeram questão de usar suas patentes, né? É o cabo da exatamente, Solo, é o coronel isso, não sei quem. Isso soa bem. Agora eu vou discordar dos dois no seguinte ponto, do meu professor Rui e do nosso mestre Roberto Martins Rodrigues. Eu acho que a democracia não é uma plantinha a ser regada. Eu acho que a democracia é uma questão cultural. Há países em que você não precisa regar nada, todas as pessoas entendem o que é democracia, mas olha aqui, todas as pessoas
todas as pessoas eu não concordei cumprem... com esse negócio de plantinha regada eu vou todo discordar dia, de você no outro ponto. Essa frase não é minha, não. Não, eu vou lhe pegar no outro ponto. Viu? Há países em que todas as Eu pessoas... usei, mas também não é minha, não. Acho que você lembra disso. Ó, já estão fugindo da coisa, já não foram eles que falaram. Não, mas eu mantenho. Você citou. Não, Rui, Roberto. olha, eu vou dar 2 exemplos. Você tem países em que todas as pessoas entendem o que é democracia, todo mundo cumpre os seus deveres sociais, não é? Tem uma cultura democrática. Uma cultura democrática. Olha, a gente conversando com o nosso Dmitry Sidarenko, que é membro honorário da nossa academia, é russo, e ele explicando o comportamento do Putin, aquele governo mais forte do Putin. Ele diz pra gente, olha, o povo russo não está acostumado com a democracia. O Putin tem que ter pulso, porque o povo todo viveu muito tempo sob o tacão da ditadura. Se você afrouxar de vez, você vai ter uma depravação social. As pessoas vão, como realmente até na Rússia houve, né, uma máfia russa, assim que o governo afrouxou. Então, é cultural. Eu acho que o povo tem que... Eu concordo plenamente. Agora, quando eu vou discordar de você, no seguinte, Roberto. Você, através da democracia, você não consegue essa igualdade que você pretende. Só se consegue uma igualdade geral do ponto de vista socioeconômico através de uma ditadura. Você só consegue igualar as pessoas. Você tem que promover a sociedade, o sujeito ganhar melhor e você ter um bem-estar social através da economia, da expansão do emprego, do crescimento da economia, da indústria, do comércio. Não é você... Veja bem que, ó, Temer, Lula, Dilma, Bolsonaro, Haddad, todo esse povo vem da pobreza. Todos têm origem pobre. Então não é uma hegemonia da riqueza do dinheiro, não é. Não, o Haddad não tem Diz origem. que tem, que o pai não era tem origem pobre, não. a mãe era Sim, costureira. classe média, isso não é pobreza. É um professor universitário, qualquer jovem nascido razão, né, em uma classe que Mas o pai Se e a a mãe mãe... era costureira, Pelo menos ele é uma diz. classe média muito sacrificada. É. Não, sem querer ser mineiro, sem querer subir no muro, é inegável que existe uma cultura democrática em alguns países e em outros não. É claro que uma coisa é a democracia na Escandinávia, na Suíça, na Holanda, que tem cultura democrática. Outra coisa é na América Latina. Outra coisa mais ainda na África ou nos países islâmicos. Mas, de qualquer maneira, a democracia, sendo um regime de tolerância, um regime de convivência pacífica com as divergências, ela enseja o surgimento de antagonismos e choques. E esses choques podem ameaçar as instituições. Então, é preciso sempre regar. Eu acho que era o Otávio Mangabeira, não sei se o Roberto lembra quem disse essa frase da plantinha. Tenho a impressão que foi o Otávio Mangabeira. O Roberto que Tancredo Neves usava muito essa frase no período da democratização. Mas eu penso que o autor... Agora, eu não vejo um perigo iminente, porque a situação internacional não é para isso, não há essa situação. Não existe no Brasil nenhuma força expressiva clamando por isso. Ao contrário? Ao contrário. É diferente do período da Primeira República, em que existiu o tenentismo, existiu uma conduta que achar que se poderia resolver o problema do Brasil pela força. Então, você tinha quarteladas, em 1904 teve a revolta durante a revolta popular da vacina, teve a revolta da Escola Militar, que na época era na Praia Vermelha. Em 1922, o Forte Copacabana e a Escola Militar, que agora já estava em Realengo. Até que em 1924 tem o general Isidoro levanta São Paulo. Nós não temos essas tentativas hoje, que desembocam em 1930. Depois tem 1935, uma tentativa dos comunistas tomarem o poder à bala. E tem em 1938 uma tentativa dos integralistas. Hoje não tem isso. Hoje, quando um militar começa a dizer besteira, vem o comandante e faz o que o comandante do Exército fez agora. Mandou flores para a ministra Rosa Weber, depois que um coronel falastrão e boquirroto disse algumas coisas aí. Então, a gente não sente, embora as pessoas tenham uma visão aprisionada por seus paradigmas, e você vê pessoas inteligentes e cultas pensando, vendo fantasmas ao meio-dia. Havia quem não acreditasse que nós teríamos eleição esse ano. É verdade. E não havia o menor indício de que isso não aconteceria. Eu ouvi isso de pessoas muito qualificadas. Muito qualificadas. Né? Então, eu não vejo clima para isso, para quebra da ordem institucional, mas vejo muitas turbulências.
Agora, não quer dizer que a democracia não vá resistir às turbulências. Nós já resistimos o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma e uma crise econômica profunda. E são turbulências significativas. Muito significativas. Aliás, o Brasil já elegeu 3 presidentes parecidos. O Jânio Quadros, o Collor e agora o Bolsonaro. Não, tem alguns pontos de semelhança, mas Sim. existem diferenças muito Mas, significativas. basicamente, eles pensam Mas igual, veja bem, pensavam igual. enquanto Collor era uma pessoa sofisticada e meio metida aristocrata, que não se aproximava do povo nem dos políticos, nós temos agora um presidente populista, que é de passar a mão no ombro, de dar gargalhadas de gente pobre. Histriônicas. E que está muito aberta aos deputados que estão fazendo fila na porta dele. Ele disse, eu estou aqui na minha casa, tenho recebido tem. pessoas, alguns chatos, é verdade? E que Na sabe... verdade, Rui, o brasileiro gosta da monarquia. O presidente da República é o rei. É Pois o salvador da É pátria. É verdade. E temos alguém que sabe fazer apelo a uma certa parcela da massa popular que gosta de certas frases realmente grosseiras. E que eu acredito que sejam ditas até, em parte, pela espontaneidade de um temperamento passional, mas em parte também como cálculo político. Eu acho que é mais uma estratégia dele. E o Jânio também era diferente, né? O Jânio tinha aquele português meio pedante, mas era mais teatral ainda. O Jânio era claramente teatral. O Jânio ia levar um pedaço de pão para comer. Não tem um ditado antigo que diz que por causa de um grito se perde a boiada? Por causa de um E o Jânio, Essa é a filosofia do o Bolsonaro. Jânio não foi derrubado. O Jânio renunciou na tentativa de dar um golpe. É diferente. Né? Ele foi a Cuba quando era eleito e ainda não tinha empossado e ouviu o Fidel Castro dizer, porque a Revolução Cubana começa com o Fidel Castro primeiro-ministro e o Oswaldo Dortecós como presidente. Tudo que o primeiro-ministro fazia, o presidente tinha que assinar também. Era um parlaprismo, não era um parlamentarismo. E aí o Fidel Castro disse que renunciou e houve uma manifestação muito grande e voltou nos braços do povo. E o Jânio contou isso, voltando no avião, segurando o copo de uísque na mão, esfregando o copo de uísque entre as mãos, contando essa história. Então ele pensou que haveria uma manifestação popular, tanto que quando ele chegou no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, ele perguntou o que é o povo. Ele não tinha a menor noção do que é manipulação de massa. O povo estaria lá se ele tivesse uma militância, tivesse vaqueiro da boiada cidadã para levar esse povo para lá, e ele não tinha. Aliás, esse episódio do Jânio entrou até para o folclore da política, porque quando o Collor se elege presidente, vai à China durante a transição. E na volta encontra com o Jânio Quadros no aeroporto desse avião. E aí o Jânio o criticou, teria criticado, por ele ter ido à China, tendo sido eleito no Brasil. Aí o Collor retrucou, mas o senhor também foi. Foi a Cuba. Aí ele foi e disse, deu no que deu. O Jânio tinha umas tiradas ótimas, né? Eu vi uma vez... O Collor conta isso, inclusive. Perguntaram a ele, pela 1000ª vez, a razão da renúncia. Ele disse, porque eu não nasci presidente, mas nasci livre. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo. E quando voltarmos, vamos sequenciar no último bloco, discutindo agora objetivamente sobre governo. Uma coisa é campanha, eleição, essas etapas já se venceu. Agora é governo, é o chamado o dia seguinte, né? Porque os que estavam nas ruas dizendo ele não ou ele sim, né? No dia seguinte, ao 1º de janeiro, quando ele tomar posse, o que lhes interessa é se terá transporte público, se terá gás de cozinha, né? Enfim, se a vida estiver funcionando normalmente, emprego, sobretudo, segurança, é isso que interessa. E a responsabilidade do presidente eleito em relação à segurança é de tal ordem, porque nunca alguém prometeu tanto resolver um problema tão grave como o da segurança, como fez o presidente eleito, Jair Bolsonaro. E agora a cobrança virá, inclusive daqueles que o apoiaram, não apenas votaram contra o outro, mas que o apoiaram por convicção. Talvez essa cobrança seja ainda até mais expressiva. Um instante só e a gente volta. A
Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Hoje com as participações dos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Roberto Martins Rodrigues. Estamos discutindo a eleição do novo presidente da República e o dia seguinte, como será o Brasil. No segundo bloco, discutimos sobre se a democracia corre algum tipo de risco e foi consenso aqui na mesa de que não há nem as condições objetivas para qualquer ameaça mais grave à democracia. Vamos então agora aos problemas e vamos pegar os dois mais graves que tem. O presidente eleito, até por formação militar, fez uma campanha garantindo que no dia seguinte à sua posse, a população brasileira, ele não disse isso, claro, eu estou aqui pelo exagero que ele fez na promessa de combate à violência, foi tão óbvio que é como se no dia primeiro, quando ele tomar posse, não haverá, o cidadão poderá sair na rua portando o seu celular e seu relógio que não será tomado. E a gente sabe que não é assim, porque você tem um dos problemas mais graves no Brasil hoje, que é a violência urbana, um crime organizado, sofisticado, bem armado, enfim, um exército. O exército de criminosos hoje é muito maior do que todas as forças armadas que o país possui. Tanto é verdade que a intervenção no Rio não produziu nenhum efeito, pelo menos até agora. Então, professor Rui Martinho, o que esperar de alguém, de um plano com a eficiência que o Bolsonaro prometeu, até pela sua formação militar, eu acho que foi nisso que ele se escudou, para um país com as características de violência que nós vivenciamos hoje? Bom, ele prometeu iniciativas, né? A iniciativa deve começar logo. Agora, os resultados necessariamente serão de longo prazo. Há uma discussão procedente, levantam-se muitas dúvidas quanto aos caminhos que devem ser percorridos para se conseguir diminuir o grau de violência da sociedade brasileira, que é insuportável. Tem as experiências de Medellín, tem experiência na África do Sul, tem experiência em Nova York e outras cidades americanas, que são difíceis de transplantar para o Brasil. Que são cidades que que ostentavam índices de violência tão altos muito quanto altos os nossos há 30 anos. E conseguiram uma redução da criminalidade muito expressiva. Mas são difíceis de transplantar, porque uma das coisas que o prefeito Juliano fez em Nova York foi uma faxina na polícia. Demitiu grande parte da polícia. No Brasil isso é difícil de se fazer, porque policial não pode ser demitido assim. O Polícia Civil é funcionário público, policial militar também tem o estatuto, o regimento disciplinado dos militares, que tem certas garantias. Se demitir, ele volta com mandado judicial, é uma coisa muito complicada. Por outro lado,
o direito penal brasileiro é diferente do direito penal americano e do colombiano. Então, eles têm uma política penal muito diferente. Hoje, eles até estão diminuindo a população carcerária. Mas antes de diminuir, ela aumentou muito, como aconteceu em São Paulo. Tem gente querendo levantar dúvidas sobre a diminuição da criminalidade em São Paulo. Mas houve uma redução substancial e as pessoas querem dizer que houve algum acordo com a bandidagem. Não sei, pode ter havido acordo, mas não foi só isso. Aliás, sobre o aumento da população carcerária, que você alude, que houve nesses países que você mencionou, a do Brasil, pelo que disse o presidente Bolsonaro, deverá aumentar em pelo menos 50%, porque ele disse que agora vai para a cadeia mesmo e não tem essa de progressão de pena, não. Ele já disse isso. Não, isso aí não depende do Poder Executivo, já existe uma legislação sobre isso, o Judiciário é quem controla essa questão. Agora, isso deverá acontecer com ele, ou sem ele, ou contra ele, isso teria que acontecer. Porque nós temos uma legislação que manda prender. E temos pessoas que incorrem nessa legislação. Então tem que haver prisão. O que se poderia fazer, e não sei se ele vai aceitar isso, seria evitar cadeia para os crimes sem violência ou ameaça grave. Que eu acho muito lógico isso. Né? Porque determinadas infrações penais poderiam ser corrigidas com pena pecuniária. Esses crimes de colarinho branco que não envolvem violência contra a pessoa, se você deixasse um Paulo Maluf pobre, era muito mais eficiente do que metê-lo na cadeia. Era suficiente. Era muito mais eficiente. Na cadeia, o que é que a sociedade ganha com isso? Toma o que ele roubou. O que ele roubou e mais alguma coisa também, para intimidar. Para corrigir. Para corrigir. Então, isso teria um efeito de prevenção primária. A prevenção primária é aquela que não é dirigida a quem já delinquiu. Porque isso aí, para quem já delinquiu, é a prevenção secundária, que é muito difícil de obter. Uma prevenção muito baixa em qualquer parte do mundo. Agora, de eficiência muito baixa. Agora, a prevenção primária é eficiente. Quem vê... Desestimula o crime. Quem não cometeu nenhum crime e vê os que cometeram sofrendo consequências, pensa duas vezes antes de dar o primeiro passo. Professor Roberto Martins Rodrigues, é possível se combater, e eu vou usar as palavras, não as palavras, mas o pensamento do presidente eleito. É possível se combater a violência no grau que temos hoje no Brasil, com mais homens, mais armas, mais carros e mais bala? Porque, em outras palavras, foi isso que ele disse que era capaz de fazer. Com um Estado ineficiente, negando paralelamente isso, o mínimo que as pessoas precisam ter, como saúde, educação, moradia, emprego. Eu acho que a causa maior, não é a única, é realmente a desigualdade social. Eu não acredito que tão cedo qualquer governo que venha vá tomar medidas drásticas para superar ou melhorar essa desigualdade social, isto é, melhorar a igualdade social. Não acredito. Porque a nossa mídia não colabora, né? Com raras exceções de um ou outro instrumento da mídia, o pessoal só começou a se preocupar, por exemplo, com as condições nas cadeias, depois que alguns ricos foram presos, depois que alguns grandes nomes do poder econômico foram trancafiados. Antes ninguém se lembrava como era o clima, a masmorra, as condições subhumanas. Aliás, eu nunca vi um nome tão bem bolado como esse, masmorra. Né? Traduz bem. Traduz. E eu que visitei o meu tempo de estudante na Faculdade Nacional de Direito às cadeias do Rio de Janeiro, eu sei que continuou do mesmo jeito. Agora, quando alguns nomes... Não é do mesmo jeito não, está pior. Está pior, está muito pior. Mas quando alguns nomes do poder econômico começaram a ir para a cadeia, aí houve realmente uma preocupação maior com aquilo que se chama de cadeia ou masmorra, como acentuou bem o cara. Eu acredito que o novo presidente, que usou tanto o negócio de rede social, aproveite agora a rede social para criar uma nova cultura a respeito disso. Reginaldo Vasconcelos, qual é a tua percepção? Porque eu tenho a impressão que o Estado continua percebendo
a segurança de uma forma, no mínimo, atávica para ser educado com o assinante. Porque você imaginar que você vai combater violência só com mais violência, para mostrar que eu tenho mais poder enquanto Estado do que você enquanto organização criminosa, não me parece ser essa uma percepção que se coadune na contemporaneidade. Eu não acredito que o problema da desigualdade social seja um fator preponderante para a violência. Você tem países com profunda desigualdade social, como a Índia, onde não acontece essa violência dessa forma. Você pensar assim, você não considera que os pobres que são honestos, que são... Eu acho que não. Agora, o que o Bolsonaro propõe... Nem considera os ricos que são desonestos. Que são desonestos. Isso é mais um preconceito. Exatamente. contra o Eu não pobre. generalizo nem no caso nem no outro. Sim. Agora, o que o Bolsonaro propõe... Nunca generalizei. Apenas acho que quem tem o poder econômico domina e não quer dividir esse domínio. Sim, mas quando você associa o crime à desigualdade, você está dizendo que são as condições desiguais e desiguais para pior que levam ao crime. Eu acho o que a gente vê é que o que leva ao crime, que essa desigualdade leva à diferença na espécie de crime. Eu acho que a reforma Mas não o crime. no Brasil tem que ser muito mais ampla. Não só reforma política, partidária, como até você vê, eu sempre dou esse exemplo. O Brasil é o único país do mundo que nos concursos, vestibular, então não tem segundo lugar. Pode olhar a propaganda dos colégios, é sempre primeiro lugar. Só Não, o problema que nós não lugar. abordamos ainda aqui em relação à segurança, Roberto, é o seguinte: o problema central da nossa insegurança, do crime organizado, é a droga. É a droga. Eu acho um erro você descriminalizar o consumo. Ora, se você tem a demanda, isso é água de morro abaixo e fogo de morro acima. Se você tem a demanda, o sujeito dá um jeito de ofertar. Então você tinha que coibir a demanda. Não, todo mundo pode fumar e cheirar, que não é crime. Agora, não pode vender. Isso é um contrassenso. Agora, o que o Bolsonaro... É hipocrisia. É uma hipocrisia. Porque está lá a juventude dourada lá do Mas não pode não, aqui no Brasil. Não pode não. No Brasil continua proibido. Não há legalização não. Não, só para repor. Ele é um doentinho, como se alguém tivesse forçado o sujeito a se viciar em droga. Ele é um doente, depois que ele está naquele estado da Cracolândia, ele é um doente. Mas ele não foi, alguém forçou ele a consumir, sabendo, ele é idiota, ele não sabe que aquilo prende a pessoa e acaba com a vida da pessoa. Então, essa desobediência social, essa desobediência civil precisava ser encarada. Não é? Porque ele vai alimentar uma coisa criminosa. Você fala de uma ação de força que coíba. Bom, agora deixa eu lhe dizer o que pretende o Bolsonaro. Primeiro, ele pretende aplicar o direito penal do inimigo, que é uma teoria alemã, que é alterar as regras de engajamento das forças de segurança. Você sabe que se um ladrão entrar na sua casa, estuprar a sua filha, a sua mulher, e ele der um bocado de tabefe, e ele for saindo e você atirar nele, você vai a júri, você matou. Não legítima defesa nada, ele já estava indo embora, não estava mais lhe ameaçando, os direitos humanos vêm em cima. Ele quer acabar com isso. O policial está sofrendo o estresse da morte, enfrentando um bandido, ele mata o bandido, vai a júri. Agora, pela justiça militar, que é a mais nova, mas... Eu vi um caso dramático, foi filmado, o policial viu uma caminhonete de bandidos e ele poderia ter atirado, não atirou porque ele, com medo de responder, atiraram nele e mataram o policial. Então, são regras de engajamento, é isso que ele quer mudar. E isso vai afetar muito a questão dos direitos humanos. Mas e outra coisa, acabar com o negócio da audiência de custódia, onde o juiz decide se você vai ficar solto. Tem coisa mais absurda do que você ouvir da polícia nos programas policiais? Não, isso é um velho conhecido da polícia. Porque o sujeito é preso e é solto e é preso, é preso e é solto. Arnaldo, ele é um sociopata, ele tem uma doença psicossocial, ele não entende que o crime não compensa, ele não entende a função dele, e esse sujeito vai ficar sempre sendo preso e solto. O problema da progressão de regime, que ele também combate, eu apresentei a sugestão, quando o general Mourão esteve aqui e visitou Fortaleza, eu apresentei a ele uma tese do direito penal do sociopata. Eu acho que a saída o direito social. Aquele sujeito é doente, ele tem uma doença psicossocial.
Ele não pode responder da mesma maneira que um de nós, que numa briga de trânsito, numa briga de vizinho, comete um desatino. Não, aí a gente vai preso, primeiro espera em liberdade, porque você não é um bandido, não põe em risco a sociedade, cumpre a sua pena E o índice depois de você sai criminalidade recuperado. não vem daí. Mas um bandido daquele não se recupera, ele delinque antes, dentro da cadeia, depois que ele sai. Então esse sujeito ele é um sociopata. A regra da inimputabilidade diz o seguinte, que o sujeito é inimputável, o sujeito que não percebe a gravidade da sua conduta, ou percebendo, não consegue se conduzir por essa percepção. É o caso do bandido. Ele sabe que aquilo é crime, ele sabe que aquilo é errado, mas ele é compulsivamente levado a delinquir profissionalmente, de forma, não é? De forma... Em primeiro lugar, eu diria que o problema do confronto não é desejo de um candidato ou de um presidente eleito. É uma reivindicação dos policiais. E que certamente, não vai resolver? É claro que não vai resolver. E os policiais não reivindicam isso, e também os militares que estão sendo chamados a fazer papel de policial. Eles não reivindicam isso para resolver nada. Eles reivindicam isso para se sentirem mais seguros no trabalho cotidiano. E mais, o confronto não vai resolver. É claro que nenhuma medida isoladamente, ou de confronto, ou de política social, resolve. É claro que o confronto não resolve a segurança pública, mas também é claro que com um enormes exércitos de facções armados, também não haverá solução sem confronto. Rui, e as políticas pacificadoras foram honestamente tentadas no Rio de Janeiro, né? Tentaram levar a sociedade para o morro. Agora, os caras iam lá e metralhavam aquelas... Agora, não resta dúvida que o grande financiamento desses exércitos do crime vem do comércio de droga. Agora, por outro lado, nós temos uma cultura hedonista, temos uma sociedade hedonista e amoral. E não há quem contenha uma sociedade quando ela quer uma coisa. Então, a sociedade quer se drogar. E não tem quem segure isso. Se é consenso que parte do alto consumo de droga, do alto comércio, o tráfico de droga, todos esses índices de violência que vivenciamos hoje na urbanidade, isso parece ser um consenso. Então, você vai combater isto atirando primeiro, como está propondo? É assim? Atira, simplesmente desconfia que é. Não deve ser o contrário, não é fechar, não é botar, aí sim, aumentar o seu contingente policial federal, botar esse policial federal na chamada tríplice fronteira. Aí sim, com rigor de não passar nada sem ser revistado, não seria? O controle de fronteira vai ser sempre relativo. O Brasil tem uma fronteira muito grande, e isso aí. Os Estados Unidos, com uma fronteira muito menor e muito mais recursos, não conseguem impermeabilizar a fronteira. Isso é impossível. Se o comércio de droga é o que financia o crime, eu acho que era preciso tirar esse comércio da mão do crime. Para tirar esse comércio da mão do crime, era preciso transferi-lo para o comércio regular, o comércio legal. Seria preciso legalizar tudo que é droga. Eu não acho que isso vá piorar a situação das vítimas da droga, porque a droga já circula livremente. É como o jogo do bicho. Ousada, mas é pensável. E isso certamente não vai acabar o crime. Vai criar um problema para o financiamento do crime. Esses exércitos que estão aí não vão deixar o crime por isso. Eles vão tentar outras vias de financiamento, vão tentar outras atividades como assalto a banco, sequestro e outras coisas. Mas atividades mais fáceis de conter. E eu penso que o que nós precisamos, muito mais do que policial na fronteira ou policial nas ruas, é uma polícia técnica, a inteligência policial e a polícia investigativa, para que os crimes não fiquem impunes. Porque o que tem no Brasil é o problema da impunidade. Eu acho que o que a bancada da segurança pede, que a bancada da segurança é de policiais que entendem do ramo. Se fala muito em inteligência como solução do problema não, é o problema de inteligência. Arnaldo, todo mundo sabe onde é que está o crime, onde é que está a boca de fumo. Vamos ver. Já que todo mundo sabe, vamos ver então se o presidente que prometeu se vai combater agora. Vamos esperar. Não sabe, essa é a grande demanda. Sabe onde está a parte rasteira, sabe onde está o cara da ponta do comércio. Quem é o chefe, mas não sabe quem é que está na cúpula. Ou até sabe, mas não sabe onde ele está. Com essas colocações, almejando, obviamente, porque é Brasil sim, almejando que realmente o presidente eleito consiga
reduzir, combater a violência, que consiga fazer a reforma da Previdência, que consiga colocar o Brasil, do ponto de vista econômico, no caminho da retomada do desenvolvimento. Almejando tudo isto, nós encerramos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo aos professores Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues, em especial agradecendo a você, assinante, com um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.